trazer uma mensagem específica, direcionada para as famílias, especialmente aos pais. Talvez essa mensagem eu vá ter que dividir ela em 2 domingos, hoje e o domingo que vem. Vamos ver como é que nós vamos desenrolar. Nós temos muita coisa para falar aos pais, que é fundamental, principalmente pais cristãos e que buscam o bem da sua família, o bem dos seus filhos, o bem da sua casa. Então nós vamos ministrar essa palavra hoje. Abra sua Bíblia, por favor, então, na carta aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Carta aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Nós falamos alguma coisa sobre família quando nós estávamos ministrando, vivendo para a glória de Deus, e falamos sobre uma família relevante. E falamos sobre esse texto. Mas hoje Deus abriu mais uma vez a porta da sua palavra e trouxe outras informações e bênçãos para falar à igreja e para a gente poder aplicar isso no nosso dia a dia. Então, Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4, o apóstolo Paulo agora ministrando às famílias. Ele vem falando sobre os maridos, sobre as esposas, as mulheres, e agora ele fala dos pais e os filhos. Então, capítulo 6 vai dizer assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida na terra. Pais, repita comigo: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Essa passagem é uma passagem conhecida, nós já falamos dela, você pode fechar a Bíblia, mas nós vamos ministrar algumas coisas importantes, fundamentais para a nossa vida, nossa casa, nossa família hoje. As famílias, do modo geral, estão passando por alguns problemas. E uma coisa importante que eu quero começar falando, que é muito importante a gente entender: não existe pai perfeito. Não existe pai perfeito. O único pai perfeito é o nosso Deus. Mas o nosso pai aqui na terra, o nosso pai secular, não existe pai perfeito. A TV, os filmes, a mídia, geralmente ela desenha um pai perfeito. Você vai ver nos filmes, e aí você vai ver o desenho dos pais. E geralmente são pais que mostram ali, geralmente numa comédia romântica, uma comédia sobre a família, um pai que faz as suas atrapalhadas, mas no final tudo fica bem, ou ele é um pai que é perfeito na sua conduta, que vai agir de forma correta. E às vezes nós, pais, olhamos para aquela figura e pensamos: puxa, eu não sou assim, e será que eu vou conseguir ser assim? E daqui a pouco tem uma pressão da sociedade, uma pressão da família, uma pressão da esposa, dos filhos, ou até dos irmãos, que a gente tem que ser perfeito. Eu, como pai, tenho que ser perfeito. E nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos, nós cometemos deslizes, nós faltamos, nós deixamos a desejar, porque nós somos pecadores. Todos somos pecadores, inclusive os pais, inclusive os nossos pais, o seu pai, que talvez não,
com certeza, ele errou com você em algum momento da vida. E talvez você ficou desejosa que o pai fosse diferente. Porque você olha para o pai do amigo e parece que aquele pai é o bacana, é o legal, é o joia, é o cara que eu queria para mim. Você olha a figura de um artista, né, de um famoso, poxa, é esse que eu queria para mim. Eu queria um pai como esse. Mas não, queridos. Enquanto existir o pecado na terra, vai existir pessoas com problemas, com defeitos e pessoas falhas. E o pai também é uma pessoa falha. O pai também erra. O pai também vai cometer deslizes. Ele também vai errar. Mas nós vamos ver na sequência depois que nem tudo está perdido. Que os pais têm direitos, aliás, têm deveres. E eles têm obrigações com a sua família e com seus filhos. Porque quem criou a família não foi o cartório. Quem criou a família não foi o judiciário. Quem criou a família não foram as leis brasileiras, as leis americanas. Quem criou a família não foi as leis europeias. Quem criou a família foi Deus. E Ele descreve na sua palavra a família. O casamento só existe porque o cristianismo chegou até o Brasil e aí começou a haver o casamento. Algumas coisas que nós temos hoje na nossa cultura só existem por causa do cristianismo, por causa da cultura judaica cristã, por causa da Bíblia. O velório a gente faz porque é uma cultura cristã fazer. Algumas festas a gente faz porque é uma cultura cristã. Só existe o Natal, só existe a Páscoa porque existe a cultura cristã. Porque isso veio da Bíblia, para a cultura, para a sociedade. Da cultura para a sociedade. O governo, a forma de governo, existe por causa do cristianismo. Os direitos humanos, a medicina, diversas bênçãos que nós temos hoje, a escola, a faculdade, a universidade, só existe por causa do cristianismo. O cristianismo trouxe isso para a cultura. E a família também veio. E a família, ela é princípio de sociedade, princípio de bênção, princípio para que tudo corra bem. Só que hoje existe um problema que está se agravando, um problema que está crescendo, que está aumentando, que está cada vez pior, cada vez maior, que é a degradação, a decadência da família, o desprazer, o desfavor, o pouco se importar com a família. E hoje eu vou falar sobre pais, mas eu também vou falar sobre família. Eu dei o nome dessa mensagem de atitudes abençoadoras de um pai sábio. Porque um pai, ele é o cabeça da família. Ele é o abençoador da família. Sobre os ombros do pai, sobre os ombros do marido, existe a bênção e a maldição. É ele que vai escolher o que decretar para a sua família. Ou seja, todos os méritos de sucesso da sua família, pai, marido que está aqui me ouvindo, parabéns. Você é o responsável. Mas todos os deméritos, todos os problemas, todos os fracassos da sua família, também é sua responsabilidade. Não posso dar parabéns por isso, mas a responsabilidade é sua.
Se eu fracassar como família, fracassar como pai, fracassar como marido, se a minha família fracassar, a culpa é minha. Assuma isso. Você que é homem. Davi falou para Salomão, antes de morrer: seja homem. Mas Salomão já não era homem? Sim. Masculino? Sim. Gênero masculino? Sim. Mas ele quis trazer algo por trás disso. Seja homem, cara. Assuma seus erros, assuma a sua postura, assuma a sua posição de abençoador. Mas a família hoje, ela está passando por uma crise terrível. Existem pautas destruindo a família. Por exemplo, não existe mãe que também é pai. Às vezes a gente vê, né? Parabéns, mãe, que tu também foi um pai. Não foi. Ela foi uma mãe guerreira. E se tem alguma mulher assim aqui, parabéns. Mulheres guerreiras que perderam seu marido, seu esposo, o pai do seu filho, ou por algum problema que aconteceu, não tem o pai presente, é só a mãe. E a mãe teve que ralar, teve que suar, teve que levantar cedo, dormir tarde, teve que fazer de tudo para dar saúde e bem-estar para esses filhos. Parabéns para você. Mas você não é o pai, você é a mãe. Porque a figura paterna ninguém substitui. A figura do homem ninguém substitui. Assim como a figura da mulher ninguém substitui. Também não tem pai que é mãe. Mãe é mãe e pai é pai. As características de um não estão no outro. Por isso são dois. Por isso os dois fazem um filho. Por isso os dois criam um filho. Por isso os dois conduzem o filho. Porque o filho precisa dos dois para a formação do caráter. Ele nasce com uma personalidade que Deus deu para ele. Como todos nós. Uns nascem mais calminhos, mais tranquilos, outros mais nervosinhos, outros mais agitados. São traços da personalidade que Deus deu. E essa personalidade, Deus não muda ela. Deus aprimora ela. Agora o caráter sim. O caráter Deus muda. O caráter Deus transforma. A pessoa pode ser um mau caráter, mas Deus pode transformar ele num bom caráter, num belo caráter, num grande homem, numa grande mulher. Então hoje existe pautas querendo destruir a família, querendo falar da família, como deve ser a família, mas a sociedade não pode dizer como vai ser a família. Quem diz como vai ser a família é quem criou a família. E quem diz como vai ser a família é Deus, através da sua palavra. Então, abrindo um parênteses, falar um pouco de política sem falar. Eu não sei em quem você vai votar nas eleições e também não vou dizer em quem você tem que votar. É você que vai votar. Mas você tem que observar quais são as pautas que cada um está trazendo. O que cada deputado, governador, candidato a governador, presidente está trazendo sobre família, sobre princípios. Eu não posso jamais votar em alguém que vai contra a pauta da família. Eu não sei se tu é de esquerda, de direita ou de centro. O importante é que você preste atenção no quais são as pautas para a família. O que vão ensinar para o teu filho na escola? O que vão conduzir a tua família? Como vão tratar a tua filha? Como vão tratar os teus filhos? Porque essas crianças, esses adolescentes, eles são o futuro da nação. Os seus filhos e os que vão nascer ainda são o futuro da nação, ou já são a nação. E como que a nação está? Como vai ser o futuro? Quem vai ser o seu filho? Uma questão que fica hoje. Depende de você teve um pai difícil. Depende de você teve um pai complicado. Depende de você teve problemas com seu pai. Mas a questão hoje não é
quem foi seu pai. A questão hoje é: você é pai de quem? Quem é o seu filho? Porque tem uma outra coisa. O seu pai, de repente, teve alguns problemas. Se não teve, amém, que bênção. Mas se teve alguns problemas, ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode dar mais do que tem. E ninguém ensina ninguém a ser pai. Ninguém ensina ninguém a ser mãe. Não vem um manualzinho te dizendo: olha, faz assim, faz assado. Olha, quando ele estiver assim, tu trata desse jeito. Quando for assim, tu trata de outro. Quando tua mulher estiver grávida, tu faz assim. Quando nascer, tu faz assim. Quando chorar de noite, tu levanta para ajudar. Ou tu vai dormir, porque vai acordar cedo. Ninguém te diz nada. Não tem manual. Todo mundo vai aprendendo nos trancos e barrancos e vai sofrendo com isso. Porque ter uma família não é fácil. É muito bonitinho quando começa, né? Ai, que coisa mais linda. Ai, como é bonito. Ai, que eu tô com uma gatinha. Nossa. Mas depois passa o tempo, essa gatinha vira, né, uma tigrinho. O gatinho vira um leão, né, um dinossauro, sei lá. Gatinhos milinguidos, depois vira um gatão, né? Tipo assim, eu era um esmilinguido, né? Mas tudo é bonito, tudo é bom no começo. Mas quando nós vamos para dentro de casa, nós vamos começar uma vida, aí é que pega. Aí é que vai. Mas pais, nem tudo está perdido. A palavra de Deus nos ensina como ter uma família abençoada, mesmo na tragédia. Feliz, mesmo na falta. Uma família íntegra, mesmo no mundo de mentiras, de fake news, de Instagram fake. Porque no Instagram tudo é bonito, né? No Instagram tudo é perfeito. É a melhor luz, a melhor posição, a melhor roupa, o melhor sorriso. Pode estar numa guerra, mas no Instagram dá um sorriso. A vida fake no Instagram. A gente fica olhando aquelas famílias lindas, né? Aquele pessoal postando: olha como viaja, como passeia, olha que linda viagem em família. Mas dentro da viagem do carro é uma guerra. Uma parada para tirar foto bonita. Mas mesmo nessa vida fake, existe uma vida real e boa, abençoada. Uma família que é abençoada e que busca a cada dia superar as diferenças e as dificuldades. Porque as dificuldades, elas acontecem, elas vêm. E as dificuldades nos ensinam e nos fazem crescer. Se não tem dificuldade, a gente não cresce, gente. Se não tem problema, a gente não aprende. Se eu não cair uns tombos, eu não vou aprender. É claro que tem aquele conselho, né? Da pessoa inteligente, que ela aprende errando. E o sábio aprende vendo os outros errar. Mas tem vezes que a gente é meio burrinho mesmo. A gente vê os outros errar e vai lá e faz também. E a gente cai e não aprende. E cai de novo e não aprende. Mas as dificuldades nos ensinam. Precisamos delas. Precisamos da dificuldade. A dificuldade nos molda. A dificuldade nos ajusta. Então, pais que estão aqui ouvindo, existe como melhorar, como ter uma família, no mínimo, que busca a felicidade. O que nós não podemos é aceitar os padrões que o mundo quer nos colocar, porque a igreja de Cristo, ela é o agente transformador da cultura, o agente transformador da sociedade,
ela é o que baliza a sociedade, ela é o que dá o norte para a sociedade. E quando esses pilares se quebram, quando se rompe esses limites, entra a decadência. Mas nós, como igreja, e hoje Deus chama cada um de nós aqui, cada família aqui, cada pai, cada mãe, cada filho, para fazer algo, para transformar a sociedade. Está todo mundo querendo que tu vá para um lado, mas eu digo, não, mas eu não quero ir para esse lado, eu não quero ir por aqui. Aqui não é certo, aqui é desgraça, aqui é morte, aqui é ruim. Não, então eu tomo uma decisão que eu vou para o outro lado. O lado que a palavra de Deus me ensina, o lado que a palavra de Deus me instrui. Então, pais, existe uma saída. E os pais, eles têm deveres e obrigações para conduzir a sua família, para conduzir o seu filho. Porque esses meninos e meninas, filhos que a gente ganha do Senhor, que nasce lindinhos, bonitinhos, a gente olha e diz que coisa mais linda, como a Martina que está lá no colo dos seus pais. Que coisa mais linda que é a Martina. Nós estávamos falando ali fora hoje, estava falando dela ali hoje. Que coisa mais linda a Martina. A Martina, ela vai ser a dona Martina. Ela vai ser a senhora Martina. Ela vai ser uma esposa. Ela vai ser uma mulher. Um adulto, uma adulta, que vai povoar e transformar a sociedade, se os pais ensinarem isso para ela. Então, pais, nós temos deveres. Primeiro, que o apóstolo Paulo vai dizer que um pai sábio, ele não irrita os seus filhos. Paulo vai dizer dos pais. Aqui pais, no versículo 4, são os homens. É a palavra pater no grego, que são os homens. Os pais do versículo 1, do versículo 2, não é pater. É a palavra grega para pais, pai e mãe, homem e mulher. Que os filhos devem honrar o homem e a mulher, o pai e a mãe, não só o pai, mas a mãe também. Mas aqui é pais, é homens. É para os homens que eu falo. O homem sábio, o pai sábio, ele não irrita seu filho. Paulo diz, não irritem seus filhos. Mas o que é não irritar os filhos? É simplesmente dizer alguma coisa e o filho ficou bravo? O filho ficou emburrado, trancou no quarto, ficou, não gostei que o pai me disse. Não é isso. Algumas coisas vão ser determinantes para falar isso. Não exija coisas além da capacidade dos seus filhos. Isso irrita eles, isso magoa eles, isso chateia eles. Quando nós exigimos além daquilo que eles podem fazer, além da sua capacidade, isso frustra, isso causa mágoa, isso entristece. Cada filho tem uma personalidade. Eu tenho 2 filhos, a Dani e o Léo. O Léo e a Dani, criados na mesma casa, mas cada um tem a sua personalidade. Se tiver filhos gêmeos, os 2 são a carinha de um, focinho do outro. Gêmeos idênticos, mas cada um tem a sua personalidade. Então nós não podemos querer que os filhos sejam iguais. Exigir o mesmo desempenho dos 2, não vai ter o mesmo desempenho, porque o desempenho depende de muita coisa, de muitos fatores. Depende de força física, de força mental, de desenvolvimento, que cada um tem o seu. Então exija empenho. O empenho tem que ser o mesmo. Todos precisam ter a predisposição de fazer. Exija a predisposição. Os 2 vão lá retirar o lixo.
Não é os dois que vão conseguir pegar o mesmo peso, o mesmo tamanho, mas vão fazer a mesma coisa. Vão ter o mesmo empenho de fazer. Vão os dois para a escola, mas os dois não vão tirar as mesmas notas. Mas vão ter o mesmo empenho, levanta de manhã e vai para a escola. Então não cobre, não exija coisa que ele não possa fazer. Não prometa o que você não pode fazer. Às vezes o pai, para agradar, ou para fazer o filho fechar a boca, né? Que está incomodando ali, está ali falando, tá bom, eu faço. E aí passa o dia e o filho vai cobrar. Pai, cadê o negócio que tu me disse? Não promete o que você não pode fazer. Não irritar é não desprezar. Não irritar é não acreditar. Não irritar é não desanimar. Não desanime teus filhos. Pelo contrário, anime eles. Empolgue eles. Incentive eles. Esses dias o Léo tinha lá uma competição na escola e estava com medo que ia perder. Eu disse: filho, vai lá, arrebenta, cara. Arrebenta. E se tu não conseguir ganhar, ok, beleza, faz parte, mas vai lá. Agora se eu vou dizer para ele: acho que não vai dar, vai ser difícil, vai ser ruim. Ele já vai negativo, aprendendo o quê? A sempre não acreditar, a sempre duvidar, a sempre achar que vai ser um derrotado, um perdedor. Não, mas ele voltou, tirou o segundo lugar. Eu disse: que bom, cara. Eu queria o primeiro. Tudo bem, mas não tem problema. Mas, cara, tirou o segundo. Que bênção, cara. E agora, ele tirou o segundo lugar no futebol, lá na turma, e tirou o segundo lugar no atletismo, na corrida. Que ele corre bem, né? Desde criança chamava ele de flecha. Mas teve um carinha lá que correu mais que ele, que foi o Superman. Mas aconteceu agora Deus honrando ele. Tem que ir para Porto Alegre competir com todas as escolas da grande Porto Alegre. O cara que foi o campeão, que ganhou dele, não cumpriu os requisitos, não pode ir. Quem vai representar Taquara? O Léo. E a gente tem que incentivar. E se ele for para Porto Alegre, eu falei: cara, vai lá para Porto Alegre, é mais difícil, mas assim, cara, vai embora, meu. As pessoas estão falando lá com uma medalha, pelo menos com eu subir no pódio, vai, cara. Tu pode. Quando ele era pequenininho, tem um vídeo que a gente fez lá em Canoas, eu correndo junto com ele, né? Eu dizia: vai, flecha. E ele pequenininho, acho que ele tinha uns 6, 7 anos, acho, né? E correndo, e ele, ganhou, campeão. Faceiro. Então tem que incentivar, tem que motivar. Não irrite, não desanime. Não crie essa irritação nos filhos. Os filhos, para todos nós, filhos. Os filhos, quando obedecem aos pais, agradam o coração de Deus. Porque diz a palavra: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Porque o mandamento diz que terás vida longa na terra. Porque quem obedece os pais agrada a Deus. Os filhos devem honrar seus pais para ter vida longa na terra. E o que é honrar? O que é honrar um pai? Tem muitas formas de honrar um pai. Primeiro, falar bem. Uma das definições de honrar é falar bem. Falar bem do pai. Falar bem do pai aonde estiver. Falar bem do pai para quem for. Meu pai é 10, meu pai é legal, meu pai é bênção, meu pai é batalhador, meu pai é lutador, meu pai levanta cedo, meu pai trabalha. Olha, meu pai é o cara. Eu li um poema ontem, que eu fui hoje visitar meu pai, e lá fiz uma homenagem para ele, e o poema dizia assim: quando somos criança, o pai é o nosso herói. Meu pai era meu herói, ele era um policial, eu gostava de ver ele chegando de farda em casa. Quando
somos jovens, o pai é o vilão. Quando somos adultos, o pai é o amigo. E quando estamos velhos, o pai é saudade. Nós honramos os pais quando falamos bem deles, quando falamos das bênçãos dele, dos talentos dele, honramos ele. Quando os outros, honramos os pais quando os outros falam bem dos filhos. Fala bem do teu filho perto de ti para ver se tu não... meu filho. É ou não é? Os pais, é ou não é? Fala bem do teu filho, é o pai, meu filho. Honra os pais quando falam bem dos nossos filhos. Quando que um filho honra o pai? Quando o filho faz o que é justo, quando o filho faz o que é honesto. Ou você vai querer um filho preso? Você vai querer um filho na sarjeta? Você vai querer um filho drogado? Você vai querer um filho que todo mundo fala mal dele? Não. Então os filhos honram os pais quando são honestos, quando são íntegros, quando não passa a perna em ninguém, quando constitui uma boa família, quando honra sua mulher, quando honra os seus filhos. Os filhos honram os pais quando servem a Deus. Olha que grande honra para um pai ter um filho crente. Que grande honra para um pai ter um filho íntegro. Que grande honra para um pai o filho fazer o que é correto, o que é certo. Que grande honra para o pai o filho tirar boas notas. Que grande honra para o pai o filho colar um grau numa universidade. Que grande honra para um pai o filho pegar um bom emprego. E o pai poder dizer, meu filho está empregado naquela fábrica, naquele lugar. Meu filho é um diretor, é um gerente. Olha, que grande honra para um pai. Que grande honra para um pai mesmo. O filho não está numa grande empresa, ou ele não é um grande cargo. Ele pode ser o servente daquela empresa, mas o pai pode bater no peito e dizer, meu filho é honesto. Que grande honra. Coisa boa para um pai. Os filhos honram os pais quando têm atitudes cristãs que agradam a Deus, agradam o pai e agradam os pais. Amém? Os pais sábios devem instruir seus filhos. Pais sábios com atitudes abençoadoras devem instruir os seus filhos. Provérbios 22, 6 diz: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Primeira coisa que a gente tem que entender: Provérbios não é um livro de profecia, e não é um livro de promessa. Isso aqui não é uma promessa de Deus. Isso aqui é um conselho de Salomão. É um conselho de um sábio, que ele, olhando a vida, ele viu que os pais que instruem os filhos no caminho, os filhos não se desviam. Agora, nós tivemos um culto da Jubrac sábado. Sentimos falta de alguns jovens. Pais, vocês têm que ensinar o caminho que o jovem deve andar. Você deve instruir o caminho que ele deve andar. Agora a congregação ficou um pouco mais longe, mas o que é 1 litro de gasolina a mais? Um esforço a mais? Uns 10 pila de Uber? Ensinar esse filho a ter compromisso com Deus, ensinar ele a ser comprometido, ensinar ele a estar nas atividades. O que é isso? Para uma caminhada inteira de bênção, para uma caminhada inteira de louvor a Deus. O que custa levar o filho num culto jovem? Para ele estar junto com a igreja, junto com os jovens. Ensina o filho no caminho que ele deve andar.
E o versículo está dizendo: ensina no caminho. No caminho. No caminho. Ensina no caminho. O que vamos fazer para ensinar os nossos filhos? No caminho. É caminhando com ele e ensinando. É andando com ele e ensinando. É fazendo e ensinando. Os pais são os exemplos para os filhos. As palavras ajudam muito as palavras. A gente falar, ensinar, dizer. Mas as atitudes aprimorizam, explicam melhor o que tu está falando. Palavras ensinam, exemplos arrastam. Nós ensinamos com exemplos. O bom exemplo será determinante. O bom exemplo é determinante. Não dê maus exemplos para os seus filhos. Porque não adianta eu falar para ele não fazer uma coisa, mas eu estou fazendo aquilo que eu digo para ele não fazer. Não ensine o filho a mentir. Não, mas eu não ensino, eu não falo para ele mentir, eu não dou aula para ele de mentira. Mas um pai ensina o filho a mentir. O exemplo clássico que a gente dá, quando alguém vai bater lá na frente cobrando, e eu digo para o Léo, vai lá e diz que eu não estou. Estou ensinando ele a mentir. Estou ensinando ele a dar desculpa. Estou ensinando ele como deve fazer quando alguém vier cobrar. Não adianta falar para ele, não minta. Mas eu estou dizendo para ele, olha, a minha atitude está te dizendo, minta. Não ensine ele a mentir. Não ensine ele a fumar e ele a beber. Não, mas eu não ensino, que isso? Tá louco? Aí tem pai que diz, não fuma com cigarro na boca. Olha, isso aqui faz mal, o pai está fumando, sim, mas isso aqui não faz isso nunca. Isso aqui é um vício, depois tu não larga mais. Pois é, está dizendo para ele, faz isso. O pai diz, não beba, mas com um copo de uísque na frente. Pesquisas já apontaram que uma grande porcentagem, uma grande maioria de jovens que estão no presídio, jovens que perderam suas vidas, jovens que caíram no mundo da desgraça, tem pais que ensinaram isso para eles na sua vivência. Não ensina o pecado. Não permita o pecado na sua casa. Aí o filho começa a namorar. Aí quer trazer a namorada para dormir em casa junto. E eles vão dormir junto no mesmo quarto. Você está ensinando para ele o pecado. Pratica o pecado. Isso é pecado. É fornicação. Ele vai aprender a ser um adúltero. Ele vai aprender coisas erradas. Ele não vai aprender o princípio da palavra. Então não ensine o pecado. E para finalizar essa parte hoje, o mau exemplo não precisa ser visto, minha gente. Ele perpetua nas gerações. E ele não precisa ser visto. Nós somos a igreja, e a igreja trabalha no mundo espiritual. Estamos falando de coisas práticas do dia a dia, mas toda coisa prática tem uma influência espiritual. Os filhos não precisam ver você fazendo para ele copiar o que você está fazendo. Nós temos alguns exemplos bíblicos que nos mostram isso. Primeiro exemplo bíblico é o exemplo da família de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó e seus filhos. Abraão foi para o Egito com a sua mulher Sara.
E quando ele chega no Egito, a palavra diz que ela era muito bonita, uma jovem senhora de 70 anos, muito bonita, e ele diz para ela: não conta que tu é minha mulher, fala que tu é minha irmã, senão eles vão me matar. E foi assim, achavam que ela era irmã dele. E ele viveu um tempo no Egito, até que o faraó descobriu. E o faraó fica enlouquecido: como que tu me faz isso? Como que tu mente? Que ela não é a tua mulher, se ela é a tua mulher. O faraó viu eles conversando e se acariciando, e: meu Deus, como assim a tua mulher, cara? Vai-te embora daqui. E ele vai embora. Ele não tinha filhos ainda. Isaac vai nascer 15 anos depois. Isaac cresce, casa com Rebeca e também vai para o Egito. Ele está em Gerar, vai para o Egito, e lá no Egito ele não viu seu pai fazer. Ele talvez nunca ouviu falar dessa história, mas ele faz a mesma coisa. Ele fala para ela: não conta que tu é minha mulher, senão o faraó vai me matar. Tu é minha irmã. Tá bom. Aí esse faraó não viu eles se agarrando que nem Abraão. Esse faraó, antes de tocar nela, Deus aparece para ele em sonho e diz: não toca nessa mulher, ela é mulher de Isaac. O faraó acorda e vai até ele e diz: cara, como assim? Deus apareceu à noite, como que tu não me conta que essa mulher é tua? Se eu boto a mão nela, a maldição vai vir sobre a minha vida, sai daqui. Ele vai embora. Ele não tinha filhos. Nascem os 2 filhos, Esaú e Jacó. Uma certa idade, o pai tem que declarar a bênção sobre os filhos. E a bênção é sobre o filho mais velho, o primogênito. Ele vai ser o descendente, ele vai levar o nome da família, ele que vai ser o cara de sucesso. Jacó, o seu filho, mente para o seu pai, se passa por Esaú. Seu pai está cego, não sabe quem é. Esaú é peludo, ele bota umas roupas, uns negócios de pelo para o pai botar a mão e sentir que ele é peludo. E ele abençoa Jacó. O pai descobre, dá uma revolta na casa, o outro filho quer matar ele, ele foge. Ele foge para a casa do seu tio, ele engana seu tio, mente para o seu tio. Aí ele tem filhos muitos anos depois. Ele tem 12 filhos. Esses 12 filhos, tem um filho dele que ele ama demais, que é José. Os outros filhos têm ciúmes. Os outros filhos levam José para o deserto e simulam uma morte, vendem José e chegam em casa mentindo para o pai que José tinha morrido. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu, os filhos mentiram, e nenhum deles viu o pai fazendo. Porque o mau exemplo, ele é um pecado que perpetua na família. Um outro exemplo é Davi. Davi, o rei, todo poder. Um dia ele está em casa, dormindo, levanta, vai passar pelo palácio. Ele olha uma mulher tomando banho. Ele fala: quem é essa mulher? Eu quero ela para mim. Vai lá e busca ela. Ela é a mulher de Urias, o cara que está lá na guerra. Um dos teus comandantes de batalha, traz ela aqui. Ele dorme com ela. E resumindo, ele manda matar o marido para ficar com ela. Passa-se os anos, acontece o mesmo problema na casa dele. Só que pior. O seu filho Aminon se apaixona pela sua irmã. E ele tem relações com a irmã, ele comete incesto, forçando ela. O outro filho, Absalão, descobre isso e mata Aminon. O pecado aconteceu e o assassinato também. Ninguém viu, mas o pecado perpetuou. O pecado dos pais pode se repetir nos filhos. E eu pergunto para você hoje: o que você está fazendo que seu filho vai repetir? Você está sendo íntegro, abençoador,
correto, temente a Deus. E ele vai fazer isso também, porque ensina o caminho que a criança deve andar. E ele não vai se desviar. Se tu ensinar ele a roubar, ele vai ser ladrão. Se ensinar ele a mentir, vai ser mentiroso. Ensina no caminho. Amém? Vamos ficar de pé. Semana que vem a gente continua essa mensagem. Tem muita coisa boa para a semana que vem. Não perca a cena dos próximos capítulos.